Semana de expectativa, tá? Copa Sul de Futsal. E é a Drica Evarini, que está chegando para conversar com a gente. Ela acompanhou, inclusive, o último treino do time, né, em Joinville, antes da competição. Tricolor, então, desde fim de semana que você acompanhou, já está no Paraná? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Já está no Paraná. Chegaram bem, graças a Deus. Viagem boa, longa, mas boa. Já estão em São Miguel do Iguaçu, onde ficarão hospedados do ladinho de Itaipulândia, onde acontece a Copa Sul. Começa amanhã já com o clássico entre Jack Futsal e Jaraguá. E a gente foi acompanhar esse último treino no sábado aqui em Joinville de preparativo, já que essa é uma competição, a última chance aí de Joinville continuar na briga rumo a uma vaga na Libertadores de 2026. Vamos ver como foi essa preparação para a Copa Sul. 10 dias após a última rodada da Liga Nacional, chegou a hora de o Jack Futsal voltar à quadra. Longe de casa, é bem verdade, mas para um grande desafio. E um desafio muito importante. A distância entre a torcida e o Jack Futsal nesta semana será de mais de 700 quilômetros. O tricolor embarcou para Itaipulândia, onde disputa a Copa Sul até o dia 11. Essa é a última tentativa que o time tem de ainda buscar uma vaga na Libertadores de 2026. Serão 5 dias e 5 jogos até a grande decisão. Eu acho que a CBFS precisa melhorar nesse quesito, né? A gente não ter nenhuma folga entre acabar a primeira fase para depois uma semifinal e final, acho que é desumano. Mas é o que, como você falou, é o que nós temos, é a montanha que a gente tem que escalar para chegar na Libertadores e o primeiro passo é a Copa Sul. O tricolor estará quase completo na competição. Além de Henrique, que está fora da temporada, o time terá a ausência do pivô Éder Lima, que teve uma lesão na partida contra o Magnus. Apesar disso, a força do grupo, que já chegou a ter mais de 10 jogadores no departamento médico, é um trunfo importante em uma competição de tiro curto. Que a gente possa, essa falta da Éder Lima, que a gente possa suprir com outros atletas, né? Como foi durante a temporada inteira, vários atletas dando conta do recado. E agora, mais uma vez, a gente precisa dos meninos ali, né? Quem tiver no lugar, para fazer esse papel aí. Então, a gente espera que a gente faça uma grande competição e a gente está chegando bem forte para esses 3 meses que faltam do ano. O Jack está no grupo 2, ao lado de Jaraguá, Umuarama e Russo Preto do Rio Grande do Sul. A estreia já é o clássico contra o Aurinegro nesta terça-feira, às 6 da tarde. A gente se preparou para essa sequência de jogos, não vai ser fácil, temos um clássico logo pela frente. Mas o mais importante, eu acho, é a gente classificar bem para poder a gente embalar depois, né? No grupo mais forte da competição, o objetivo é estar em quadra no dia 11 às 4 horas da tarde, jogando a decisão. E claro, soltando o grito de campeão no apito final. Qualquer equipe está motivada para jogar contra o Joinville, então a gente tem que estar preparado para toda a força possível para a gente não ter surpresa. Então acho que o principal é o foco todos os dias, cada dia até o final. Tá aí, né? O time se preparou aqui em Joinville, agora são jogos todos os dias, então aquela preparação, aquele treino já não tem mais tempo para isso. O Joinville faz o reconhecimento de quadra daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, lá em Itaipulândia, e amanhã já começa a competição, já começa antes, né? O primeiro jogo às 2 horas da tarde, e Jack e Jaraguá se enfrentam às 6 horas, mas amanhã a gente traz toda a tabela certinho para o pessoal anotar aí o horário e não perder nada do tricolor e nem do Jaraguá nessa Copa Sul, que tem ainda mais um outro representante catarinense, o Pouso Redondo. E lá na Índia teve mais um pódio para Joinville no Mundial de Atletismo Paralímpico. Depois de conquistar o bronze no lançamento de dardo com um novo recorde mundial, o Edenilson Floriani voltou ao pódio ontem, dessa vez no arremesso de peso. O joinvilense voltou ao pódio e, além do bronze, estabeleceu um novo recorde das Américas com a marca de 14 metros e 96 centímetros. Aliás, o recorde anterior também era dele. Agora o Edenilson já está retornando aqui para Joinville com essas 2 medalhas na bagagem, então parabéns mais uma vez aí ao Edenilson, ao Eliandro, que é o técnico dele, ao pessoal do CEP, foi para a Índia, voltou com 2 bronzes, com 2 recordes na bagagem, orgulho para Joinville sem sombra de dúvidas. E agora falando da quadra, o Joinville Vôlei anunciou agora de manhã um novo levantador para a temporada. Depois da saída do Thiaguinho lá para a Polônia, o time joinvilense contratou Pedro William Costa Farago, de 27 anos. Ele, que é revelado na base do Sada Cruzeiro, também tem passagens por Santo André, Brasília, Goiás, Juiz de Fora, pelo voleibol português e estava no
no Atibaia. Não vai demorar muito para a torcida conhecer o novo levantador não, viu? Na semana que vem, a partir da quarta-feira, dia 15, o time disputa a segunda edição da Copa Joinville Vôlei e os ingressos já estão à venda lá no ingressodevantagens.com.br. Então, quarta-feira começa a segunda edição da Copa Joinville Vôlei. Eu sei que tem muita gente com saudade aí de assistir um joguinho aí no Centro Eventos. Então, semana que vem já pode garantir o seu ingresso para conhecer esse novo Joinville Vôlei. E agora eu já vou chegando aqui para o ladinho, porque a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Vou pedir para ti já colocar na tela, a gente separou 4 resultados que chamaram a atenção no final de semana. O Corinthians vencendo o Mirassol por 3-0. O Mirassol, que é uma das sensações aí, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, está disputando lá na parte de cima da tabela de classificação. Já, né, encontra-se em posição de disputar uma vaga na Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores, acabou sendo superado pelo Corinthians. A gente falou muito sobre, houve aí uma discussão, né, uma brincadeira com o Yuri Alberto naquele pênalti que ele tentou cavar. Dessa vez o Corinthians abriu o placar com o primeiro gol de pênalti, não foi ele que bateu não, mas ele deixou o dele na vitória por 3-0. Ontem, Vasco e Vitória 4-3, jogo de 7 gols e de viradas. O Vasco saiu na frente, sofreu a virada para o Vitória jogando em São Januário, mas foi em busca do resultado, venceu por 4-3 diante da torcida. Polêmica, falando em polêmica, tivemos várias polêmicas de arbitragem, inclusive no fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras também tivemos polêmica. São Paulo foi para o intervalo vencendo por 2-0, reclamou de pênalti, reclamou de expulsão que não teve para o lado do Palmeiras, mas o Palmeiras foi em busca do resultado, virou no Morumbi com torcida única 3-2 e assumiu a ponta da tabela aí, passou o Flamengo, que tropeçou para o Bahia, perdeu por 1-0, tropeçou, deixou a liderança. O Palmeiras, que inclusive tem um jogo a menos do que o Flamengo. A rodada foi cheia, né? Então, bora acompanhar como foram aí essas e as outras partidas do fim de semana. No jogo transmitido pela NDTV Record, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Samuel Xavier, Serna e Queno. No estádio Cícero de Souza Marques, o Bragantino venceu o Grêmio por 1-0. O gol da partida saiu de um pênalti polêmico, marcado no último lance do jogo e convertido por John. O Inter venceu o Botafogo por 2-0 no Beira-Rio. Alan Patrick abriu o placar no primeiro tempo e Vitinho ampliou para o Colorado no início da segunda etapa. Essa foi a primeira vitória sob o comando de Ramon Dias. O Corinthians derrotou o Mirassol na Neoquímica Arena. Maicon, de pênalti, fez o primeiro. Yuri Alberto ampliou e André fechou a conta, 3-0. Em um jogo de 7 gols que teve de tudo, Vasco venceu Vitória em São Januário por 4-3. Nuno Moreira abriu o placar. Cantalapiedra empatou. Lucas Alter colocou os visitantes na frente. Ryan igualou novamente. E ele, de pênalti, colocou os cariocas na frente. Cáceres deixou tudo igual. E Gabriel garantiu os 3 pontos da equipe vascaína. Em um clássico bem disputado no Morumbi, o Palmeiras venceu o São Paulo de virada e assumiu a liderança do Brasileirão. O tricolor abriu vantagem de 2 gols, um de Luciano e outro de Tapia. No segundo tempo, o Alviverde virou com gols de Vitor Roque, Flaco Lopes e Souza. 3-2 Palmeiras. O Bahia bateu o Flamengo por 1-0 na Fonte Nova. O único gol da partida foi de William José, ainda no primeiro tempo. No Alfredo Jaconi, o Fortaleza venceu o Juventude por 2-1. Rafael Bilu abriu o placar, Mancuso empatou a partida, mas Bareiro entrou para fazer o gol da vitória dos visitantes. Cruzeiro e Sport ficaram no empate em 1-1 no Mineirão. O time rubro-negro abriu o placar com Derek no primeiro tempo. O empate da equipe mineira veio na segunda etapa com Gabigol. Fechando a rodada, o Ceará venceu o Santos por 3-0. Os gols na Arena Castelão foram de Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral. O resultado fez o Ceará chegar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Tá aí, né, Sabrina? Mudanças na ponta da tabela. Ali no final, na Galera, imagem, é bom ter criança nos estádios, né? É bom que a gente sempre veja esse tipo de imagens em estádio de futebol, né? Mas o Brasileirão tá pegando fogo. Tem troca lá na parte de cima, lá embaixo também a briga tá boa. O Santos perdeu, também tá, né? Com essa sombra aí do... Não, tá... Já o palmeirense tá sorrindo à toa. Sorrindo à toa e ainda pensando que tem um jogo a menos. Então, muitos sorrisos, realmente. Bom, a gente acompanha de perto na tela da NDTV Record. Estamos só começando a semana, a gente conversa muito mais, né, Drica? Muito, mas tem muito futsal durante a semana, Sabrina. Valeu. Boa tarde. Mudando de assunto, boa tarde, Drica.